noite, gente. Vamos dar início aí à nossa cerimônia. Agradecer aí a presença de todos. Para quem eu não consegui falar, que se sinta aí abraçado. E a gente tem um período aqui para que a gente possa fazer essa sessão e para a gente começar, tá? Gostaria de convidar, está dizendo aqui, eu vou quebrar esses protocolos aqui, esse protocolo aqui deles, né? Convidar para compor a mesa. Ela que está pedindo. Enfim. Pedir para compor a mesa o nosso Júlio Lopes, deputado federal. Maroto Miranda, prefeito eleito de Mesquita. O Maroto sempre atrasado, sempre, né? Chegou? Tá aí, né, Maroto? Aqui. Sérgio Miranda, o pai do homenageado, ex-vereador de Mesquita. Valtim Paixão, ex-vice-prefeito de Mesquita. Júnior Perim, fundador do Circo Crescer e Viver. Antes de começar a fala de cada um, eu pedi a colaboração de vocês para que a gente possa ficar de pé e ouvir o hino nacional, por favor.
Bonfadini está quem? Tá. Convidar também Jorge Bonfadini, assessor do deputado Luiz Paulo, para compor a mesa, por favor. Cadê? Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene de entrega da medalha Tiradentes ao senhor Jorge Lúcio Ferreira Miranda, prefeito de Mesquita. Vou mandar o recadinho aqui, né? Vai anotando. Cláudia Dantas, procuradora-geral do município. Fábio Fraga, subsecretário de Fazenda de Mesquita. Dr. Emerson, secretário de Saúde de Mesquita. Fábio Baense, secretário de Governança de Mesquita. Matheus Menegatti, procurador da cidade de Mesquita. Guilherme Barros, subsecretário de Segurança. Carlos Miranda, subsecretário de Trânsito. Tiago Oliveira, comandante-geral da Guarda Municipal de Mesquita. Nara Cristina, subsecretária de Assistência Social. Zé Chaleira, vereador eleito da cidade de Mesquita. Tiago Curti, vereador eleito também da cidade de Mesquita. Tiago Barbante, vereador de Mesquita. Glauber Figueiredo, secretário de Agricultura e Desenvolvimento. João Flor, vereador de Mesquita. Gilvan Carneiro, oficial do Corpo de Bombeiro e pastor. Luiz Alberto Melo, subsecretário de Governança de Mesquita. Diogo Talento, vereador de Mesquita. Luiz Henrique, vice-prefeito de Mendes. Gelson Henrique, vereador de Mesquita. Josimar do Cartório, vereador de Itaguaí. Heraldo Correia, diretor regional da Metropolitana 7 da SEDUC. Leonardo Pereira, vereador eleito de Mesquita. Cátia Ferraz, secretária de Previdência de Mesquita. José Sanches, subsecretário de Serviços Públicos. Anderson Nascimento, subcomandante da Secretaria de Segurança e Ordem Pública. Rogério Muniz, subcontrolador e ouvidor-geral do município. Maria Regina Vassou, presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. Jerônimo Santana, primeiro secretário do Conselho de Saúde. Isabel Toledo, presidente da CEPERJ. Igor Menezes, procurador do município de Mesquita. Marcel Taí Gostei, vereador. Maurício Chaga, vereador. Vini Enós, vereador. Marcelo Radar, vereador de Mesquita. Renan Bolinha, vereador de Mesquita. A gente dá início, Rangel, vereador de Mesquita. A gente dá início à fala, vamos convidar o nosso Júnior Perim, fundador do Circo Crescer e Viver. Perim, contigo mesmo. Bom, boa noite. Agradecer o convite do deputado Renato para participar dessa homenagem ao meu amigo querido irmão Jorge Miranda. Como tem que ser rápido, aqui a gente tem um tempo curto para falar. Tem um urbanista que eu gosto muito, estou aqui olhando para o Rodrigo, arquiteto com o qual eu troco muitas ideias sobre urbanismo, mas tem um urbanista que eu gosto muito, chamado Richard Sennett, que diz o seguinte: a cidade é um lugar físico e também é um lugar formado de percepções, comportamentos e crenças. Eu acho que Jorge olhou para a cidade nesses dois pontos. Como lugar físico, é inegável a percepção que qualquer um de nós temos de uma mesquita que se alterou urbanisticamente em muito desde que o Jorge assumiu, desde o seu primeiro mandato. Mas Jorge não descuidou disso que é comportamento, crença, consciência de cidade. Jorge sempre, desde o momento que eu lhe conheci, ele me dizia o seguinte: Perim, eu quero priorizar o pertencimento, eu quero priorizar a compreensão das pessoas sobre o valor da cidade para elas. E eu acho que o Jorge fez isso de uma maneira muito singular, quando a gente olha para as experiências das prefeituras da região metropolitana do Rio. Uma cidade que se tornou a cidade mais transparente do Estado, uma cidade que formula, executa política pública pautada em evidências, uma cidade que faz acompanhamento do resultado e do nível de satisfação dos munícipes com aquilo que ela entrega, e uma cidade que exige muito da sua classe política
que é uma lógica de reinvenção, ou seja, lidar com as estruturas de poder comprometidos, não só em ocupação de espaço de poder político, mas sobretudo de compreender esse novo desenho de comportamento, de cultura e de crenças que esse grupo começou a construir desde o primeiro dia do primeiro mandato do Jorge. Eu quero dizer assim, Jorge termina esse mandato, o café dele esfriou, o Maroto até chegou atrasado ali, ó, já como prefeito, mas aí citar um outro escritor, intelectual que eu gosto muito, que é o Ítalo Calvino. Ele diz o seguinte: se eu soubesse como a história termina, eu não começava a escrevê-la. Eu acho que o Jorge não sabe como essa história vai terminar. Ele começou a escrever essa história, Renato se sagra deputado estadual, agora Maroto dá continuidade ao seu mandato, e eu não tenho a menor dúvida de que, fim do ciclo de poder longevo ainda que esse grupo terá, Mesquita terá alcançado uma nova percepção, um novo comportamento e um novo paradigma de crenças do que é viver em cidade, mostrando, inclusive, ou botando, vou usar o termo que o próprio Jorge usa, colocando o sarrafo no alto, porque a gente está falando de uma cidade, de uma região ainda muito empobrecida, de uma região ainda muito desigual, de uma região com pouca capacidade de inovação, e Mesquita tem sido um farol na Baixada Fluminense, um farol na região metropolitana e um farol da lógica de governar pautada no interesse humano, pautada no cuidado e pautada no desenvolvimento. Parabéns, Jorge, pelos seus 8 anos, esse prêmio é mais do que merecido. Parabéns, Maroto, pela tarefa e pelo desafio, e parabéns, Renato, por representar esse projeto na Alerj. Acho que era isso. Obrigado, boa noite. Queria antes chamar o segundo, né, para não deixar saudar todos, queria saudar aqui todos os candidatos e suplentes, né, que concorreram à eleição na cidade de Mesquita e de outros municípios, para ficar registrado, para a gente não ser, né, esquecer as pessoas, tá legal? Então, assim, tá aí todos vocês saudados. Queria chamar Jorge Bonfadini, assessor do deputado Luiz Paulo. Boa noite a todos. Estou aqui representando o deputado Luiz Paulo. Eu vou fazer uma história no tempo. Em 1995, um cidadão chamado José Montes Paixão começou uma luta aqui nessa Casa Legislativa, buscando emancipar a cidade de Mesquita, porque ele achava que Nova Iguaçu, o desenvolvimento não chegava até aquela cidade. Foi uma luta. Aquele homem percorria gabinete a gabinete. Eu trabalhava à época com o doutor Ivani Martins de Mello, que era deputado estadual nessa casa. E, juntos, o doutor Ivani também ajudou nesse trabalho de emancipação da cidade. E hoje a gente percebe nitidamente o quanto Mesquita avançou, né, em tudo. Era uma cidade que vivia ali esquecida, porque os recursos nunca chegavam na sua totalidade lá, e era tudo muito difícil. A gente consegue perceber hoje a mudança da cidade, né, ao longo desses anos que Jorge passou a assumir a gestão da cidade, junto com ele e o seu grupo político. Conhecemos Jorge, veio para o PSDB no ano de 2015, com a pretensão de ser candidato a prefeito. E o Luiz Paulo prontamente abriu as portas e Jorge foi candidato numa eleição dificílima, uma cidade que tinha um prefeito com mandato, né? Tinha uma mulher deputada estadual. Difícil você cortar um jogo desse. E mesmo assim, ele, com muita inteligência, com muita estratégia, ele conseguiu ganhar a eleição em Mesquita. Ganhou a eleição, se reelegeu e agora fez o Maroto, que com certeza vai dar continuidade a esse trabalho. E o que a gente percebe hoje é que a cidade vem avançando a cada tempo, cada dia. Na área dos esportes, principalmente, na saúde, né? Eu posso falar isso porque na pandemia, quando eu tive Covid por 3 vezes, foi Mesquita que me socorreu, e eu sou morador da cidade do Rio de Janeiro, mas naquele momento difícil, foi para lá que eu fui.
Então, falar do Jorge é falar de uma pessoa que se dedica, que se empenha, né? Eu, às vezes, fico me perguntando como é que consegue fazer tanta coisa em Mesquita. Você vê em outras cidades, você não vê o atendimento, uma atenção básica de saúde, você não vê as crianças envolvidas no projeto esportivo, né? No projeto cultural. Você vê, Mesquita tem circo, tem esporte, toda semana tem atividade esportiva em Mesquita, toda semana, não tem uma semana que você tem atividade. Isso é importante, porque você tira a criança da rua, você faz a criança pensar de uma outra forma, olhar, ela perceber que tem um outro mundo, né? O Jorge, ele conseguiu incorporar tudo isso, né, na gestão dele. O Jorge toca a cidade com telefone celular, é tecnologia pura. Todo mundo percebe isso. Não tem um lugar que Jorge vá que as pessoas não identificam isso. Há uma diferença entre Mesquita e as outras cidades da região metropolitana. Não tem como não ser. Uma cidade pequena, com orçamentos restritos, mas que faz uma política de atenção básica muito grande no município. Eu não sei quantos por cento, mas parece que passa de 80% a atenção básica, não é isso, Jorge? 100%. Então, isso é importante, porque você tratou a pessoa ambulatorialmente, certamente você vai conseguir evitar uma série de malefícios. É uma honra estar aqui representando o Luiz Paulo. Acho que é justa a homenagem que o irmão o deputado Renato Miranda faz ao Jorge, porque é uma pessoa realmente que se dedicou na gestão e na administração pública, né? É uma gestão impecável, não há algo que se retocar. É uma honra estar aqui, é um prazer. Parabéns, Jorge, que Maroto consiga dar sequência a esse trabalho. Obrigado. Continuar falando aqui das outras pessoas. Agradecer a presença aí do doutor Tiago Batista, doutor Afonso Destre, nossa querida pastora Raquel, aos servidores da LERJ aqui que prepararam essa cerimônia aqui para a gente, muito obrigado. A minha equipe do gabinete, o Branco, o Pedro, o Wallace Maciel, o Rodrigo Rodrigues, Tiago Dante, a Marcela, a Bia, o Pedro, professor Edgar, vereador de Cachoeira de Macacu, e agradecer também o Homer Júnior, secretário de Infraestrutura e Serviço Público. Chamar agora para falar Valtim Paixão, ex-vice-prefeito de Mesquita. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Agradecer a Deus por essa oportunidade. Parabenizar o deputado Renato por essa justa homenagem ao seu irmão, o prefeito da nossa querida cidade de Mesquita. Bom, gente, para poder falar em Mesquita, a gente tem que falar do processo da emancipação. Hoje, aquela cidade lá representa efetivamente os sonhos daqueles que lutaram pela nossa emancipação. Como já foi dito aqui, Mesquita era o 5º distrito do município de Nova Iguaçu e que a gente ali praticamente não tinha nada. Faltava tudo naquele local lá. E a emancipação veio e depois de muita luta, a gente se emancipa de Nova Iguaçu, constrói um município. E aí vem a figura de Jorge Miranda. E eu tive a oportunidade, em 2016, de ser o vice-prefeito do Jorge Miranda. E gravei um vídeo pedindo à população que elegesse um jovem empresário que iria transformar aquela cidade de Mesquita. E hoje, depois de 8 anos, desse trabalho incansável do Jorge, Mesquita hoje é falado nos 4 cantos do nosso município. E aqui eu tenho ao meu lado um deputado federal que a sua voz ecoa lá em Brasília lá. E já escutei muitas vezes ele falar da tribuna do trabalho do nosso prefeito Jorge Miranda em prol da cidade de Mesquita. Então, Júlio, a gente agradece a você, porque você lá leva o sonho de uma população que quis a emancipação, que buscou o melhor para a nossa cidade. E hoje a gente encontra na figura do Jorge, sendo homenageado aqui nessa noite aqui. A gente só tem que agradecer pelo trabalho que ele tem feito, por tudo que ele realiza no nosso município. Enfim, cara,
dizer a Deus, pedir a Deus, sabe, Jorge, que Ele continue te abençoando, te protegendo, para que você possa, ao lado agora do prefeito Maroto, continuar ajudando a administrar aquela cidade, para a gente possa fazer muito mais ainda em prol daquele nosso povo, da nossa gente. Que a gente possa estar cuidando das nossas crianças, tirando aquelas crianças do meio da rua e fazendo o que você está fazendo nos colégios, colocando um ar-condicionado na escola, multiplicando cada vez mais o número de salas de aula. Então, Jorge, eu quero aqui, em meu nome, em nome da família Paixão, em nome daqueles que participaram efetivamente da nossa participação, como eu tenho aqui, Edinho da bateria ali, né, o nosso amigo Osmar, que foram incansáveis, entre outras pessoas que estão aqui, que lutaram pelaquela emancipação. E no dia de hoje nós estamos aqui prestando uma grande homenagem a um grande homem, a um grande prefeito, que elevou o nome da cidade de Mesquita pelos 4 cantos. Parabéns, prefeito Jorge Miranda, que Deus lhe abençoe e te proteja sempre! Agradecer a presença também da Rosângela Belo, secretária executiva do SISBAF, Cristina Almeida, esposa do nosso querido pastor Marcos Gregório. E agora passar a palavra aí para o Maroto, ou como diz o Tiago e o Afonso Dez, Maroto Miranda. Boa noite a todos e todas. Renato, a gente tem muito privilégio e orgulho hoje de estar aqui para essa homenagem mais que especial. Eu geralmente não gosto de falar com o discurso pronto, mas no caminho, estava com o pastor Bruno Hassan, com a Lohana e com o Wesley, eu falei, acho que eu vou escrever um discurso aqui. E eu preparei um discurso para esse momento, para a gente homenagear uma pessoa que é em comum, não só para mim, mas acredito que para todos nós, nessa data especial. E antes de falar do homenageado, eu não poderia deixar de iniciar dizendo que o Jorge representa para mim e, sem sombra de dúvidas, para todos vocês que aqui estão. Falar do Jorge me permitiria seguir 2 caminhos. Um caminho seria o do lado profissional, do prefeito e do gestor público. O outro caminho seria aquele do lado pessoal, do mentor, do conselheiro, do instrutor. Talvez não seja simples. Na verdade, acredito ser impossível dissociar a figura profissional da figura pessoal. Essa dissociação não permitiria falar dos altos e baixos que a vida pública exige da pessoa humana, como algumas renúncias e alguns sacrifícios. Conviver com Jorge me permitiu enxergar as mensagens que os comportamentos transmitem, permitiu enxergar que muitas vezes o lado pessoal sai perdendo para que o coletivo possa sair ganhando. Permitiu enxergar que é preciso desequilibrar para depois voltar ao equilíbrio. Permitiu enxergar que ônus e bônus caminham lado a lado. Permitiu enxergar que o desejar ser não se traduz em ser. Permitiu visualizar que a obsessão vence o talento quando o talento não vem acompanhado de obsessão. Palavras essas ditas de outra forma pelo nosso ilustre secretário de Estado, Rodrigo Abel. Maroto, o Jorge é um cara obcecado. Enfim, seu exemplo permitiu enxergar que só é possível construir algo sólido tendo um planejamento e uma visão de longo prazo estabelecida, guiando e conduzindo as ações e decisões difíceis e corriqueiras do dia a dia que a vida pública requer. Ter hora para entrar, não ter hora para sair. Desejar ir a lugares, mas não ser apropriado estar. Querer sair para outros compromissos, mas ser compelido a ficar em razão das demandas. Receber demandas inesperadas e ter de encontrar um meio de suprir as expectativas. Estar esgotado mentalmente, mas não poder descansar enquanto o problema não for resolvido. Não mais poder agir como gostaria, mas agir sempre, nas suas palavras, objetivado. Apesar de todos esses desafios e dificuldades que sabemos ser inerentes à função, todos puderam perceber que não faltou dedicação, entusiasmo e brilho nos olhos para realizar todas as entregas à população de Mesquita. E quem diria que a promessa de estruturar o básico, feita lá em 2016, se transformaria na consolidação de um modelo de governança que hoje serve de exemplo para diversas cidades, não só da Baixada Fluminense, como de todo o estado do Rio de Janeiro. Mesquita hoje se tornou modelo de saúde pública municipal, de tecnologia, de esporte, de educação, de transparência pública, mas, sobretudo, de gestão integrada de cidade. Esse resultado ninguém nunca vai tirar do senhor.
Talvez eu não consiga ser 10% do que o senhor foi e é, mas saiba que quem tem o privilégio e a oportunidade de conhecer de perto e conviver, tem muito orgulho da pessoa humana que o senhor é. Existe um trecho de uma canção de Vinícius de Moraes que diz: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Mesquita teve a sorte de ter te encontrado e oportunizado lá em 2016 a possibilidade de ser prefeito da cidade e ter encontrado também um gestor público tão disposto, enérgico, obcecado e com espírito público para transformar a realidade das pessoas e do serviço público. Sei que o senhor não consegue antecipar alguns passos, mas torcemos para que em 2026 a cidade reconheça todos os seus anos de trabalho e o permita se tornar o primeiro representante da cidade de Mesquita na Câmara dos Deputados em Brasília. Parabéns por tudo que você representa e sucesso para os novos desafios que virão. Jorge, você é a inspiração. Agradecer também a presença da Mariana Isabel, subsecretária de Educação de Mesquita. E gostaria de chamar agora para falar o nosso querido deputado federal Júlio Lopes. Boa noite, gente. Eu queria começar, Renato, não só parabenizando a você, o seu pai, mas queria dar os parabéns a cada um de vocês aqui, que fez parte desse projeto vitorioso, desse projeto que, como disse o Maroto aqui, hoje é um exemplo não só para o Estado, mas para o Brasil. Se essa política foi tão vitoriosa e conseguiu se expandir tanto, certamente é porque ela teve um líder extraordinário, mas também porque teve a participação de pessoas como vocês, que acreditaram, se dedicaram, trabalharam e transformaram. Quero muito parabenizar cada um por essa transformação que vocês fizeram nesse importante município do Estado. Como todos na mesa estão já muito cumprimentados, quero cumprimentar meu colega deputado federal Daim ali, quero cumprimentar aqui o vice-prefeito Lucena, que você tem uma bela trajetória nessa vice-prefeitura junto ao Maroto aí, o Sandro que trabalha comigo, mas sobretudo, Renato, quero dizer que eu estou no meu 5º mandato de deputado federal. E ao longo dessa trajetória, poucas vezes eu vi um homem público tão dedicado, tão ousado, tão capaz, quanto vejo seu irmão, o ilustre, o grande prefeito Jorge Miranda. Eu falo o nome do Jorge algumas vezes por semana. Todas as vezes em que eu recebo, e essa semana recebi muitos prefeitos atrás de orçamento, eu digo a eles que é muito importante efetivamente trabalhar para ter um quinhão do orçamento federal. Mas é ainda mais importante organizar e preparar a cidade, criar a infraestrutura necessária para fazer uma administração não só proba, mas eficiente, competente e de desenvolvimento, como fez e faz o prefeito Jorge Miranda. Recomendo a todos que vão ao meu gabinete para que conheçam, como disse aqui o Valtinho Paixão, essa trajetória de antes e depois, sobretudo para acreditar que é possível, para saber que é realizável sim aquilo que vocês juntos com o Jorge conseguiram realizar. É verdade que vocês têm uma liderança que é inspiradora, uma liderança que é mais forte, uma liderança que se sobressai, mas o fato é que essa liderança conseguiu tirar de cada um de vocês uma crença, uma aposta, enfim, acreditar, transformar e fazer, e vocês fizeram. Então, meu amigo Jorge, eu tenho certeza que essa sua trajetória ainda está muito no início, não só pela sua juventude, mas, sobretudo, por sua enorme capacidade. Certamente, você ainda vai oferecer ao Rio de Janeiro e ao Brasil muito dessa sua capacidade de empreender, de fazer, de criar, de transformar. Tenho certeza que para o que você se candidatar e para o que você se propuser a fazer, você terá um enorme sucesso. Porque você, Jorge, é um sujeito que tem compromisso com o próximo.
E eu, se falar aqui, vou até ficar emocionado, porque é raríssimo hoje, muito raro, ver um homem na política como o Jorge, de fato, genuinamente preocupado com o futuro e com a vida do próximo. O Jorge não só traz isso do coração dele para os seus olhos, traz isso do coração para os olhos e para a mão, à medida em que ele executa cada medida, em que empreende cada ato em favor dessa população menos favorecida, em favor daqueles que mais precisam. Acreditem, vocês fizeram a revolução exemplar. Vocês são um exemplo. E são um exemplo porque têm um exemplo. Um grande homem, um grande político, um grande cidadão, um amigo, Jorge Miranda. Parabéns! Dando sequência aí, de a palavra aí uma pessoa aqui que eu sou suspeito de falar, mas é querido de todos nós, é o Boa Praça, né? E é o grande responsável por eu, meu irmão, a gente está aqui. Gostaria de chamar para falar aí meu pai, Sérgio Miranda. Boa noite, gente. A minha dificuldade sempre de falar, mas tomei esse castigo maravilhoso aqui, mais uma vez, estar aqui, junto com vocês aqui. Mas eu queria agradecer a Deus por ter me dado, por me fazer nascer, e por toda a minha vida, eu ter conseguido chegar a esse mais um grande momento com a minha família. Mas eu queria fazer um agradecimento em especial uma pessoa que me deu essa grande chance de estar aqui com vocês. Dona Lúcia Miranda. Se não fosse ela, eu não teria curtido 3 filhos maravilhosos, Jorge, Marcelo e Renato, pela ordem de chegada. E eu fico muito feliz por isso e vai aqui meus agradecimentos, né, por a gente estar aqui vivos, comemorando aqui mais uma vitória de todos nós, né, através de Jorge Miranda, através de Renato Miranda e através de toda uma equipe que os tem acompanhado, que a tem acompanhado, né, os tem acompanhado, não sei, português é meio complicado, mas estamos aqui. E eu fico muito grato, mais uma vez, de estar aqui presente e muito orgulhoso. Tá bom? Eu queria fazer agradecimento aqui a 2 pessoas e que todos se sintam agradecidos à presença. Edinho da bateria, que nos acompanhou desde o momento, que acreditou em tudo aquilo que aconteceu e que está acontecendo hoje. E uma outra pessoa que não nos deixa, não nos abandona nunca, que é o Osmar da Simone, material de construção. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, tá? E por aí, então, estão todos agradecidos aí, né? São maravilhosos, pessoas maravilhosas. Agora, falar do Jorge, falar o quê? O Jorge sempre, desde criança,
Porque o Jorge sempre tentou fazer as coisas da maneira dele e da melhor maneira possível. Se não chegou à perfeição, porque a perfeição é meio complicada, mas todas as vezes o Jorge sempre procurou a perfeição. Sempre teve bom gosto, sempre procurou o melhor. E hoje nós temos aqui, né, elogiado no Brasil todo, né? Você vê que agora mesmo, Jorge, aquele hino do Flamengo, que é parte do nossa vida, uma das nossas vidas, onde aquelas crianças, né, cantaram, aí o paparazzo rubro-negro até publicou aquele videozinho. Depois eu fui saber que era a escola nossa. E eu estava conversando com um amigo que ele recebeu essa mensagem pensando que fosse de Mesquita. Veio de Minas Gerais. Aquele vídeo veio de Minas Gerais. Então visualizou aquilo ali, levou, cresceu, o Brasil todo ali. Bom, mas é isso do Jorge. O Jorge sempre procurou fazer o melhor. Bom, um cara, bom, a gente às vezes se esbarra aí, mas isso faz parte de família ali, né? Faz parte da briguinha. Domingo mesmo a gente, o pau quebrou lá, mas tá tudo certo. Mas são os poucos momentos, né, que a gente tem de brigar, né, cara, que a gente quase não fala. Mas o Jorge é isso, fazer o melhor para o seu povo, né? Então, Jorge, eu tenho orgulho de ser seu pai, tenho orgulho de ser pai do nosso grande administrador, porque não adianta você querer fazer as coisas se não tiver alguém por trás para segurar a situação ali, senão tudo vai embora. Então, parabéns para você também, Renato. E o Marcelão, que fica ali no meio, ali, né? Então, muito obrigado. Obrigado, filho. Obrigado. Obrigado os presentes, obrigado os amigos. E é muito orgulho, sempre muito orgulho. E muito orgulho de tê-los como companheiros nossos e colaboradores também. Muito obrigado, boa noite, bom regresso. Agora daremos início aos protocolos de entrega da medalha de Tiradentes. Não, você vai falar depois da medalha. Não atrapalha, fica quietinho. Quem está presidindo sou eu, pô, fica quieto. E ele nem me chamou para sentar, mas tudo bem, eu furei o protocolo e sentei aqui, senão eu ficava lá fora. Tá certo, tá certinho o protocolo. Mas aqui o protocolo é esse, desculpa. O problema é seu, você que me fez. Te espero lá, eu te espero lá. Maior honraria oferecido por essa Casa Legislativa ao nosso agraciado Jorge Lúcio Ferreira Miranda, pelo seu relevante serviço prestado ao município de Mesquita e ao estado do Rio de Janeiro. E agora com a palavra, homenageado. Estava sentadinho. Alô, alô, alô. Estava sentadinho ali, Júlio. Agora usando óculos o tempo todo, já estava prontinho para falar em ordem, mas botou para cá, mudou minha ordem, meu raciocínio. Bem,
Boa noite, obrigado aí pela presença maciça do nosso grupo político. Hoje a medalha representa, obviamente, uma ratificação do que a gente fez na cidade de Mesquita, assim também como eu tive a oportunidade, nós como grupo, de receber da Câmara de Vereadores, através do deputado federal hoje, Luciano Vieira. Estamos hoje aqui nesse templo sagrado da política do Brasil, que afinal de contas aqui era definido o Brasil. É importante que saibamos que cada um está sentado nessa cadeira, seja aqui ou aí, onde vocês estão, passou um grande nome da história do Brasil. E para a gente como político, estou vendo os vereadores aqui na frente, é importante que esse momento a gente venha para cá, como diz o Afonso, que o óbvio também tem que ser dito. E eu poder ter aqui e agradecer a todos vocês que participaram desse processo de evolução da cidade e da gente também como grupo político. Obviamente que a gente tem os nossos problemas, né? Nossas relações interpessoais, às vezes elas afloram um pouco, assim como foi uma discussão sadia com meu pai no fim de semana, de uma forma dele ver a política, já com essa idade, ter passado por tudo isso, militar, reformado, cidadão, né, que formou a sua família sendo servidor público. E é normal que a gente tenha isso ao longo do nosso mandato, da nossa relação. Mas é importante que a gente bata palma nesse momento, é o nosso momento. Todos aqueles que puderam nos ajudar a estar até aqui, fizeram parte de tudo isso. Seja ele quem começou esse processo lá atrás, eu com o Ricardo, depois o Valtinho acreditar, e a gente formar um grupo desse, fazendo Renato Miranda, eu prefeito, né, fazendo Renato Miranda deputado estadual, e agora todos nós, numa coesão, escolhemos Maroto Mesquita ser o novo governante da cidade de Mesquita. Mas para mim é gratificante poder, todos os dias, entrar naquela prefeitura para trabalhar, apesar sem dinheiro. O Júlio falou muito bem aqui, talvez se o Brasil passasse dinheiro por indicadores, nós pudéssemos ser uma das cidades bem localizadas ou bem relacionadas nesse ranking no estado do Rio de Janeiro, se desse por indicador. E é isso que a gente vem fazendo e vamos continuar nessa batida até o final. Mas quando vocês me escolhem para estar lá na frente de centroavante, e muitas das vezes eu de costa olhando, vendo o time jogar, é legal de você olhar a Cláudia aí atrás, goleira, procuradora, assim, junto com os nossos jovens procuradores, Matheus e Igor, e todos aqueles que colaboram lá atrás na retaguarda, ter o controle, olhando tudo aquilo que acontece, tendo o nosso pessoal da administrativa lá nas laterais, ter o meio de campo, que é os nossos jovens, hoje lá do planejamento, com a média aí, Júlio, de 21 a 25 anos de idade, que tem sob batuta lá o Caio e o Ixon, e eu lá na frente, junto com os secretários, subsecretários, olhando o Emerson, desenvolvendo junto com o Léo e com toda aquela equipe, olhando o Kleber lá na Cultura, Esporte e Lazer, olhando a nossa amiga Nara na assistência social, que é uma área historicamente largada pelo poder público, e outros que colaboram com a gente, o próprio educação, da gente ter 2 servidores de frente tocando essa máquina estrutural tão representativa e tão dura, que ela ao longo do tempo vai amolecendo, vai percebendo que a Mesquita está entrando em outra geração. Ter o Homer, que está lá em cima com várias pastas, se desdobrando para fazer com que as coisas aconteçam. Ter tantas mulheres no governo, como é a Cláudia, como é a Cátia, como é a Paranjo na segurança pública. Nós temos uma mulher na segurança pública. Eu acho que isso pouca gente tem no estado do Rio de Janeiro. E muito me honra estar lá na frente, olhando para trás, me sinto seguro. Pode vir o zagueiro que for, com a violência que for, porque o time está ali preservado. É isso que a gente vem fazendo e vamos continuar com método e olhando para frente. Eu, muitas das vezes, não participo muito de festa, porque eu tento fazer com que a gente entenda que o nosso dia a dia é olhar para frente, caminhar, para nenhum momento a gente se dispersar. Mas chega esse momento, a gente tem que nos abraçar, né? Afinal, é
é o finale, grande finale. Eu agradeço muito também toda a cobertura espiritual que eu tive ao longo desse tempo. Está aqui minha querida pastora Raquel, pastor Silfarne, está aqui o meu amigo representado pela esposa Marcos Gregório, está o Flávio lá em cima e todos os outros pastores e também de outras religiões, que afinal de contas esse é o Brasil. Eu queria, já finalizando, a gente não teve a oportunidade do Luiz Paulo Corrêa da Rocha não estar aqui com a gente. Luiz Paulo foi importantíssimo nesse processo. Talvez não tivéssemos aqui todos reunidos e tivéssemos formado um grupo tão estruturante, com os grandes desafios, com tanta vontade de vencer, se não fosse Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Eu me sinto até emocionado, porque a gente que é da política sabe como são essas coisas. Na hora que você se coloca à disposição para botar o seu nome, as pessoas tiram partido de você, e o Luiz Paulo é um só, do início ao fim. Muitas das vezes eu julgo o Luiz Paulo é muito sério, muito firme. Eu falei, que bom que se todos fossem assim e a gente pudesse fazer um desenho de todas as pessoas, que a gente pudesse conviver o dia todo. Já sabe que ele é assim, se for assado, vai tomar. Luiz Paulo é assim. E o Luiz Paulo está na minha história política. O Afonso sabe, começou, o Tiago com a gente, como é importante ter um partido, e à época, o meu querido PSDB. Eu quero agradecer aqui também Valtinho Paixão. Valtinho, já falei várias vezes, minha gratidão eterna de ter se colocado à disposição de estar olhando o nosso grupo de forma diferente, de cima, que afinal de contas, como diz Fernando Henrique, a gente vai ficando velho e vai falando de si. Mas com a gente que é mais novo, ele pode falar de si, mas a gente percebe para onde ele está dando, né? Para onde ele está olhando a cidade, a gente vai seguindo com os seus gestos, com o seu olhar preocupante, muitas das vezes, que ele vai lá nos visitar. Eu queria também agradecer aqui o Júnior Perim. Perim representa a nossa ocupação de território de política pública, de ocupação social. O Circo Crescer e Viver é o nosso método estabelecido lá em Mesquita. Foi com ele que começou tudo isso. Estamos breve a entregar o Circo Rocha Sobrinho e agora o Estado, através do governador Cláudio Castro e também o querido Bacelar, presidente da LERJ, está dando a oportunidade de a gente começar agora em janeiro a nossa obra do nosso grande Circo Chatuba. Lá é onde a população vive, na base, né, do que as coisas acontecem. E eu, graças a Deus, meu pai sempre me deu uma boa condição, eu não sabia. Isso é uma grande coisa que a gente aprende a ser prefeito, conhecer a história das pessoas, e me honro muito em ser político. Então, eu queria agradecer ao Perim pela essa ocupação de território, pela sua visão, e todas as vezes que ele pode me atender, o papo, do jeito que ele leva, como faz a gente pensar, e dá muita tarefa lá para o planejamento, a gente seguir as ideias de Perim, obviamente, dentro da nossa especificidade. Queria aqui agradecer também ao Júlio Lopes. Júlio, pode ver que o Júlio não fala de si. O Júlio não tem inveja. O Júlio tem a sua vaidade, como eu tenho a minha, que todos nós temos. Mas a vaidade do Júlio é crescer, fazer o país ser um país fácil, leve. Conheci o Júlio, como meu pai falou, pela televisão, o programa deles e delas, diretor de Flamengo, e todo pela sua história política, pelos seus colégios, empresário, bem representativo. E Mesquita só foi falado no Brasil graças ao Júlio Lopes. O Júlio representa para Mesquita muito para a gente. Se não fosse o Júlio, nós não teríamos uma oportunidade. Eu na vida, quem diria que eu na vida ia falar para o presidente do Bradesco e lá para o seu Gerdau, quando que nós saímos de Mesquita para falar com um dos homens mais ricos do mundo? A oportunidade que o Júlio Lopes me deu para falar no Brasil competitivo e dizer lá, se o governo federal passasse para quem realmente tem indicador e tem entrega, o dinheiro não passasse para quem somente tem população, o país era outro. A única oportunidade que nós tivemos para falar para o Brasil, para um local tão importante, foi dado pelo Júlio Lopes. E através do Júlio Lopes, quero também abraçar todos aqueles deputados que nos ajudam com verba parlamentar para a gente continuar tocando essa cidade com tanto problema, com tanto desafio, mas que temos um grupo coeso em busca dos melhores resultados. Eu falava com o Valtinho na última, já chegando para o final, falava com o Valtinho numa última caminhada nossa, na Avenida hoje José Monte Paixão, falava com o Valtinho que talvez, Júlio Perim e Bonfadini, na história,
nós estamos fazendo com que os nossos sucessores sejam muito melhores do que a gente. Jovem, com cabeça leve e muito melhor administrativamente. Isso é sensacional. Eu costumo dizer que igual o Maroto nós temos 30, 40 lá. Igual o Maroto nós temos 30, 40 lá. Então, quando a gente passa um bastão para um jovem competente, bom administrativamente, sabe o que é advogado, onde tem que chegar, muito me honra passar esse bastão, mais uma vez, escolhido por todos nós, a Maroto Miranda, e no ano que vem vou estar do lado dele, mas seremos liderados por Maroto Miranda, um jovem de 27 anos, com muito futuro, mas sempre olhado pelo Valtinho, por mim, pelo Renato, pelo Júlio, por todos aqueles que nos deram oportunidade, por todos vocês, de ter esse grupo. Eu finalizo aqui dizendo, Renato, que talvez, como você falou de grupo, vendo você, vendo nossa equipe, talvez você está aí, se não fosse eu, talvez você não estivesse aí, eu e nosso grupo. Certamente você, talvez você não estaria se não fosse eu, o nosso grupo. Mas eu tenho a certeza que eu tive a oportunidade de ser 8 anos na cidade, estou aqui, se não fosse você eu não estaria. Muito obrigado por tudo, um beijo para vocês, até a próxima, grato. Me emocionei. E eu sou fácil de me emocionar, para quem conhece, sabe que eu me emociono muito fácil. Gente, agora vamos encerrar. Agradecer a presença do meu irmão Marcelo Miranda, do Bruno Lucena, aí, nosso vereador e agora vice-prefeito também, que eu gosto muito. Obrigado pela presença. Queria, na minha fala, podia deixar de agradecer ao nosso governador Cláudio Castro, nosso amigo, querido governador, que tem ajudado muito e muito a cidade de Mesquita. Se não fosse ele, com certeza Mesquita não estaria com as suas contas em dia, assim como o presidente da Alerj também, Rodrigo Bacelar, e que faz nos entender da importância de a gente ter uma representatividade fora da nossa cidade, Então, eu gostaria muito de deixar registrado aqui o meu muito obrigado ao governador Cláudio Castro, ao Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, e ao Abel também, que eu tanto perturbo, que é o secretário lá do Castro, que ele não gosta nem que eu vá lá, é só eu mandar mensagem, ele faz tudo para eu não ir lá. Gente, a minha fala, eu estava aqui pensando, e por mais que a gente vai passando um filme, de a gente imaginar que a gente estaria nesse momento, mas nossa família nunca pensou nisso. É um barato isso, Como é que as coisas acontecem quando Deus permite e tem o caminho dele, e os desejos dele, as coisas acontecem. E é muito gratificante, o meu irmão, tem um jeito dele, que na verdade, como ele diz, ele acreditou no sonho, uma cidade naquela época que tinha um prefeito que se dizia que era o Todo-Poderoso, que dizia que era pré-candidato a governador do estado, e ele se lançou o desafio de ser prefeito da cidade de Mesquita, onde ele era traço na pesquisa. Então ele investiu seus próprios recursos a acreditar no próprio sonho, Então, na verdade, se todos nós estamos aqui hoje, eu e todas as pessoas que compõem essa conjuntura, esse grupo político, agradecer ao Jorge, também ao Ricardo, Jorge, que participou junto contigo desde o início, que ajudou a construir tudo isso. E dizer que, para mim, eu fiquei ao longo desses 6 anos ao lado do meu irmão, colocando essa cidade em dia, apagando incêndio, como todo mundo sabe. E a gente percebe que
É possível a gente fazer uma cidade diferente, a gente utilizar recurso público de uma maneira organizada, de uma maneira eficiente, que a gente possa desenvolver política pública para a população, que essa é a finalidade do político. E o Jorge representou isso, né? Porque somos um município pobre. Eu sempre falo que a gente faz muito com pouco, né? O meu jeito sempre rude da questão de finança, porque quem trabalha com número não pode ser motivo, tem que trabalhar com a razão. E a gente, né, o Jorge mostrou que é possível a gente fazer, sim, um governo que funciona para a população, né? Então, assim, eu queria muito aproveitar, né, as pessoas que compareceram aqui, que fazem parte, né, de todo esse grupo político do Jorge Miranda, aos que falaram aqui, que fizeram parte também disso, e nada mais justo, né, de que a gente entregar essa justa homenagem ao Jorge, que, né, tanto orgulho dá para a cidade. Eu sempre falo isso, que o Jorge é um trabalhador incansável, né? É bonito você ver um prefeito igual o Jorge, porque o interesse dele é querer sempre fazer e cada vez melhor, e não se satisfaz, está sempre buscando novas soluções, novas alternativas para que a gente possa estar resolvendo o problema da população. Então, assim, muito obrigado a todos vocês, né? Assim, a presença, dizer que a gente ainda tem muita coisa para a gente trabalhar, para a gente estar desenvolvendo política pública para a nossa população. E dizer, Jorge, que, como você fala... Cadê o Sorange? Cadê? Ah, aqui, meu amigo Sorange. Pedir uma salva de palmas aqui ao nosso Daniel Sorange, que é o grande consultor, nosso grande responsável, só para explicar e exemplificar aqui o Sorange. Mas em 2017, mais ou menos, com aquele problema de Mesquita naquela reconstrução, nós tínhamos a nossa querida Jacutinga, que estava fechada, e aí a gente começou a fazer uma obra para transformá-la em UPA 2. E aí nós recebemos a visita do Daniel Sorange, que naquela ocasião eu fiquei muito chateado com ele, porque ele veio com a ideia dele, né, de que não podia abrir a Jacutinga 24 horas. Aí eu falei, pô, esse cara é maluco, né? Porque como é que ele chega aqui, né, uma cidade que já está com essa tradição, né, de ter uma unidade 24 horas. Aí ele falou, cara, mas não é isso, a política não é essa. A tua unidade, você vai abrir ela hoje, vai funcionar 6 meses e depois você vai acabar com todo mundo. E a população não vai sentir que tem saúde na cidade de Mesquita. O que você precisa fazer, Jorge, ao invés de abrir unidade 24 horas, é você acabar com essas unidades que são totalmente, não servem para nada, né? É equipá-las com estrutura, com recepção ampla, e que você modernize ela, né? Faça a questão do prontuário, que num único local o paciente consiga ser atendido. E quando você fizer isso, você vai conseguir atingir de 80% a 90% do problema do paciente. E aí eu falei, pô, esse cara é doente. Mas eu queria pedir uma salva de palmas para você, porque se Mesquita hoje a gente tem uma política de saúde, a gente agradece a Daniel Sorange. Gente, para finalizar, dizer que daqui a pouquinho a gente tem um coquetel. Aqui não sei se vai dar para tanta gente, mas quem chegar primeiro consegue comer, quem não conseguir vai embora e come ali fora. Tá legal? Um forte abraço, está encerrada a sessão na nossa homenagem aqui do meu querido irmão Jorge Miranda. Um beijo, gente.